Na paz do Senhor, queridos. Hoje um detalhe que me chamou a atenção no culto é como nós falamos hoje muito sobre culto. Nós lemos o Salmo 84 com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Mais à frente ele diz, no verso 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa. E o conhecido verso 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Nós começamos o período de louvor cantando, vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Vim onde? Aos átrios do Senhor. Queridos, e os irmãos sabem, eu gosto muito de história geral, história da humanidade. E quando essa história se junta com a história da igreja, aí para mim a coisa fica muito mais interessante. E trabalhando no estudo sobre Dia do Senhor, estudo que vai finalizar a nossa série atual, Crentes Supersticiosos, eu fui estudar a história do culto cristão. E, bem, uma parte dela está na Bíblia, então é público, dada a informação é pública, Cristo ressuscita num domingo, e então os cristãos começam a se reunir no domingo, celebrando a ressurreição de Cristo. Tem toda uma questão aí, a contraposição ao Shabat, tudo isso, a gente vai ver isso lá no estudo, eu não vou adiantar agora. Mas o fato é que o culto cristão, ali no seu nascedouro, era um momento de alegria mesmo. Os cristãos iam para o culto alegres, exultantes. E eu fiquei pensando, e de lá para cá muita coisa aconteceu, algumas situações que me levaram a cultos ao Senhor assim, meio frios. Situações em que a gente vê realmente uma frieza ritualística de estar na casa do Senhor. Sabe aquela coisa assim, eu vou para a igreja hoje, mas por mim eu ficava em casa. E a gente vê muito isso, Infelizmente a gente vê que o culto cristão muitas vezes se torna um rito vazio, um rito tradicional. Muitas vezes a gente não sabe nem porque que a gente está na igreja, Muitos cristãos não sabem porque estão na igreja no domingo. Não estão alegres de estar ali, sabe como a gente leu aqui no Salmo 84, Melhor um dia em tua casa do que em outras partes 1000, pois eles preferem 1000 dias, em outras partes do que... Eu não queria estar aqui não, Senhor, não queria. Mas tem uma série de questões envolvidas, até do que eu falei no domingo retrasado, Tem a questão do Cristo tradicional, tem muitas outras coisas aí. Então as pessoas estando na igreja, muitas vezes, eu sempre faço esses gestos, As pessoas cantam a meia boca, Vim para adorar-te. Uma vontade de dizer que veio para adorar-te, Vim para prostrar-me, Ou então, vim para dizer que é meu Deus, O pastor está falando, o pregador está falando, e o pregador está empolgado, e o pregador vai para lá, e o pregador vem para cá, e a pessoa está... Aí joga as páginas da Bíblia para lá, acha um texto aqui para interessante, mas uma coisa mais interessante do que o pastor está falando para eu ler aqui. E eu fiquei pensando nisso, A diferença, o que 2025 anos não fizeram, com o culto ao Senhor.
E eu me lembrei de uma pergunta que está na Bíblia. Eu já até uma vez fiz uma palavra sobre isso, não foi uma pregação. Êxodo no capítulo 12, por favor. Se você puder ir lá. Êxodo no capítulo 12. No verso 26, Êxodo 12, 26, apenas a última parte desse verso é uma pergunta, e a pergunta é: que culto é esse? A ARC acrescenta um vosso. Que culto é esse vosso? A ACF, que é a versão oficial desta igreja, estatutariamente falando, para no esse. Que culto é esse? E eu fiquei pensando nessa pergunta, já tem algumas semanas que eu fico pensando nela, e ela tem muito a ver com ceia. Aí, Êxodo capítulo 12 é o capítulo da instituição da Páscoa. E a pergunta está no contexto, Moisés falando: olha, quando daqui a muitos anos teu filho te perguntar, né? Teu filho via ali a Páscoa, vocês celebrando a Páscoa, ele vai perguntar: que culto é esse? É a curiosidade, é essa lembrança, né, de trazer essa memória vívida, essa memória repleta de gratidão. Né? E ele faria essa pergunta e você vai explicar este culto repleto de gratidão. Mas essa pergunta, sempre que eu lembro dela, eu lembro de uma pergunta de curiosidade, mas de uma curiosidade estranha, né? Que culto é esse? Se você me permite colocar na versão de Abner Lemuel, que raio de culto é esse? E é de se pensar mesmo, né? Que culto é esse? E isso está em conformidade, Romanos capítulo 12, né, verso 1, o conhecido texto: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, pensando nisso, pensando, né, na história do culto ao Senhor, pensando no que hoje vamos fazer aqui, eu acho que é válido a gente fazer uma autoavaliação, né? E de novo, uma autoavaliação. Não é a avaliação do culto dos outros, né? Não é a gente olhar para os outros: o culto do fulano está ruim, viu? Não, é o nosso. E a gente se perguntar: que culto é esse que eu estou oferecendo ao Senhor? Que culto eu estou oferecendo ao Senhor? Como eu disse, queridos, no início da era cristã, o dia do Senhor era um momento de alegria. E dando aqui um spoilerzinho dos estudos que nós vamos ter, quando a igreja começa a celebrar o culto no domingo, e isso ainda é na época do apóstolo Paulo, okay? Não pense aí Constantino, não. Lá na época do apóstolo Paulo, a igreja já começou a celebrar o culto ao Senhor no domingo. Não era feriado. Nós vamos ver isso com mais detalhe. Não era feriado. Domingo era dia de trabalho. Na verdade, nem se chamava domingo. Tá? Ele era o primeiro dia da semana. No grego, no hebraico. No hebraico não, no hebraico. No hebraico ele era o primeiro dia da semana. O único dia que tinha nome no hebraico era o Shabat. Era o primeiro dia da semana. Em latim, ele era o dia do Deus Sol. De onde vem a palavra Sunday. O dia do sol, mas o Deus Sol. Não era feriado. Então os cristãos, e nós vamos trabalhar isso também, tem tempo, vocês vão esquecer daqui até lá. Os cristãos se reuniam antes de irem para o trabalho. Antes deles abrirem os seus comércios, antes deles abrirem as suas oficinas, eles se juntavam na igreja e tinham o primeiro culto ao Senhor. Saíam dali e iam para o trabalho.
Trabalhava, não tinha CLT, lei trabalhista, carga horária de 8 horas, não tinha nada disso. Alguns eram escravos, servos. E aí, tarde da noite ou à noite, eles se juntavam e faziam a ceia do Senhor. Todo domingo era assim. Todo domingo era assim. E é isso que explica, não justifica, mas explica a situação de Eutico. Quando a Bíblia fala que Paulo falou até meia-noite, e Eutico sentado na janela caiu e morreu, né? Por quê? Porque Eutico tinha trabalhado o dia todo. Ele estava cansado do trabalho, mas ele tinha feito o esforço de estar ali na casa do Senhor. Era um momento de alegria, de celebração. E hoje, né, se tornou feriado. Algumas pessoas trabalham no domingo, né? Karina, por exemplo, volta e meia está escalada no domingo. Mas, grosso modo, né, pelo menos o serviço público não trabalha no domingo. Então, hoje nós temos uma série de facilidades. Né? Parece assim que o domingo, e nós vamos ver isso também com calma, né? O domingo é o dia para a gente ir lá cultuar o Senhor. Pois é exatamente depois que as coisas ficaram mais fáceis, que os cristãos parece que pararam de valorizar isso. Como eu disse, né? É muito comum, quando nós mesmos não, e quando eu digo nós, eu estou me incluindo mesmo. Quando nós mesmos, a gente, né, canta meia boca, a gente vai cantar, vim para adorar-te. Né, vim para adorar-te, vim para prostrar. Às vezes ficam em pé, sentam, cantam, mas o coração está lá fora, né? Você já esteve em situações assim? Já viu cultos, né? Agora levanta, aí levanta. Agora senta, aí senta. E por que eu estou sentando e levantando mesmo, hein? Né? Você já viu? Aqui a gente fala, né? Se você puder ficar de pé para reverência à palavra do Senhor, isso tem base bíblica. Né? Mas não, tem um que está com o joelho bichado um dia, né? Hoje estou ruim das costas. Mas em geral, queridos, a gente deveria entender o porquê. Uma reverência à palavra do Senhor, a Bíblia mostra. Né? Mas por que eu estou ficando em pé? Nem sei, pastor mandou, eu fico em pé. Né? Vamos cantar agora. Pastor, desculpa, eu estou cansado, eu vou ficar sentado. O senhor canta aí, eu fico olhando. Parece que as coisas perderam o sentido. Como eu disse, muitas vezes, já vi, né? Eu vou pregar em várias igrejas, e você está falando aqui, e você está olhando e as pessoas, né? Pensando em outras coisas. O pastor está falando, não estou nem aí porque ele está falando. Entra por aqui, sai por aqui. Né? Eu lembro, o pastor Francisco Améscoa, uma vez ele foi pregar numa igreja, foi convidado pela empresa, foi a um lugar, e nesse lugar ele foi convidado para pregar numa igreja. E ele chegou na igreja e pediu para o diácono ficar com uma bandeja com um monte de algodãozinho. As pessoas chegavam, ele dava um algodão para cada um. Só um. E todo mundo, ele falou, segura aí que o pastor, o diácono falava, segura aí que o pastor vai te dar instrução na hora. E na hora da palavra, ele tinha preparado uma palavra meio dura. Aí ele falou, você recebeu um algodãozinho? Aí todo mundo, sim, coloque por favor no ouvido esquerdo. Aí todo mundo colocou. Pronto, é só isso. Deixa ele aí, porque não vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, vai ficar preso. Né? Porque muitas vezes, querido, a gente vê realmente, a gente está falando e a mente das pessoas está em todo quanto é lugar, menos ali no culto ao Senhor. É o famoso culto de mente ausente, né, que eu falo. Né? Os católicos têm a missa de corpo presente, e os evangélicos têm o culto de mente ausente. Estão aqui com o corpo, mas a mente está longe. E isso é triste. Quando a gente vai olhar historicamente, o que é isso representa? Quantas vezes a gente está aqui e com o coração lá fora ainda diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A pergunta é, você está alegre mesmo? Você entende por que você está aqui? Que culto é esse? E recentemente, eu ainda fui discutir com
um pastor, fui falar sobre isso com ele. Nós estamos no final de ano, os campeonatos de futebol começam a encerrar tudo, né? E aí você vê assim, vários cristãos, bota no status do WhatsApp, meu time foi campeão, que eu sou, né, sei lá quantas vezes campeão, e bota o nome do jogador, a foto do jogador, né, que está bombando, que é o melhor do mundo, não é o melhor do mundo, e aí coloca lá e tal, e torço por você, e meu coração é dessa cor. E aí você fala, ok, eu não sei, o time ganhou, ele foi campeão, aí o crente saiu na rua gritando, buzinando, balançando bandeira, e na segunda-feira vai trabalhar do mesmo jeito, o salário não aumentou. O que mudou da vida do crente porque o time que ele torce foi campeão? Absolutamente nada. Aí ele vem para o culto. Primeiro que para vir para o culto ele não posta no status que está vindo, né? Hoje tem culto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Ele não está com essa alegria, não é a mesma. E aqui ele vem louvar aquele que fez mudança eterna na vida dele. Mas não é com o mesmo entusiasmo que ele grita, e eu fui discutir com o pastor, né? Ele dizendo que a gente tem que extravasar mesmo no jogo, acompanhando, porque a gente libera o estresse. Eu falei, e o que muda na sua vida, meu querido? Por que você não vai, né, gritar aos pés do Senhor, exaltar o Senhor com toda a voz? Não, porque são coisas diferentes. Ah, é mesmo? Quase que eu falei para ele, para mim, quando há essa inversão, o nome disso para mim é idolatria. Mas se eu falasse isso, eu acho que eu apanhava, né? Aí tive essa discussão com ele. Falei, o que mudou? O que mudou? Porque o teu time, o time que você torce, que é de outro continente ainda, nem é de outro continente, ganhou lá. Aí o que muda na tua vida? Mas o Senhor que te resgatou, que mudou o destino da tua alma, você não tem essa empolgação toda. E aí Malaquias capítulo 1, verso 8, fala muito sobre isso, né? Deus fala isso, né? Apresenta essa oferta lá para o teu governador. Vê se ele vai aceitar. A gente traz para o Senhor o refúgio, queridos, muitas vezes. A gente apresenta para o Senhor o que sobra. E aí a pastora Lígia hoje citou aqui, né, a oferta da viúva pobre. Muitas vezes a gente não deposita no gasofilácio o que sobra, mas a gente oferece ao Senhor a sobra da nossa energia. Tudo é mais importante. Hoje é dia de culto, e daí? Eu tenho que fazer muita coisa. Eu vou para o culto, né, como diz o povo, só o coió, só o pó da rabiola, só para cumprir a tradição. Apresenta isso. Apresenta, por que a gente não faz isso, né, para o governador, não, porque ali é a autoridade, o Senhor que nos salvou. A verdade, queridos, é que a gente dá para as coisas desse mundo, e vamos ser sinceros, faça a cara de paisagem, né? A gente dá para as coisas desse mundo muito mais valor e importância na prática do que a gente dá para o culto ao Senhor. A verdade é essa. A gente se preocupa mais com essas coisas. Eu estava conversando com um pastor que veio de Natal. Não vou citar o nome dele não, que a mensagem está sendo gravada, se eu postar. E ele falava isso, eu tenho um obreiro na minha igreja, que para eu escalá-lo, eu tenho que olhar a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol. Porque se eu escalá-lo no dia do jogo de um determinado time, ele vai faltar. Ele vai faltar. Aí eu pergunto, quem é o Deus dele? Quem é o Deus dele? Mas, queridos, isso acontece para muitas coisas. A gente dá a nossa energia, a gente gasta as nossas energias, nossas forças, nossos dinheiros, em muita coisa que é o secular, que vai ficar aqui, que não muda a nossa vida. E a gente não celebra ao Senhor com a mesma força, com a mesma energia, com a mesma alegria que a gente celebra essas outras coisas. E aí realmente a pergunta é, né? Que culto é esse? Que culto é esse que a gente oferece ao Senhor? A gente precisa, eu queria trazer essa reflexão hoje,
A gente olhar para dentro de si e perguntar: que culto é esse que eu tenho oferecido ao Senhor semana após semana? A verdade é que muitas vezes, querido, eu falo por mim também, muitas vezes, primeira semana eu estou cheio do poder, eu vou lá, eu estou alegre, na outra semana eu já não estou assim tão, mas eu ainda estou um pouquinho, na terceira, quando acaba o mês, desculpa aí, eu estou indo só porque realmente agora eu tenho que ir mesmo, porque eu já não estou animado, mas não. Que culto é esse nosso? Eu sempre ouço falar, e eu sempre falo, né? Que é necessário uma nova reforma, semelhante àquela de Martinho Lutero, né, quando o mundo estava perdido, todo mundo, né, num cristianismo, né, não vou nem dizer cristianismo, né, uma prática religiosa, ritualística, gananciosa, né, a gente fala, precisa ter uma nova reforma hoje, né, a igreja evangélica mesmo, para vergonha nossa, tomou os mesmos rumos, a gente que eu digo a igreja evangélica, eu não, né, acho que você também não, graças a Deus nessa igreja não, mas a igreja evangélica se tornou idólatra, se tornou gananciosa, começou a vender indulgência do mesmo jeito, a gente tomou os mesmos rumos, se não pior. O detalhe, queridos, é que essa reforma não vai mais acontecer pregando tese na porta da igreja. Ela vai acontecer no nosso coração. A mudança no culto, a mudança na forma que a gente vai adorar ao Senhor, acontece no nosso coração. E eu queria, para que você pense que culto é esse, e para que você comece a responder que culto é esse, conforme a palavra de Deus, 3 situações bíblicas que você conhece muito bem. Graças a Deus não vou trazer nenhuma revelação nova. Para que a gente possa pensar como deve ser o nosso culto. Primeiro está lá em João, capítulo 4. É muito conhecido. A gente até canta no louvor sobre esse verso, né? João, capítulo 4. O verso 24, João 4 é Jesus falando à mulher samaritana. João 4, 24. Leia comigo, por favor. Diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a gente canta muito, em espírito, em verdade, mas a verdade é que muitas vezes a gente canta sem adorar o Senhor em espírito e em verdade. Canta porque está projetado aqui. Canta porque faz parte da liturgia. Mas o nosso coração não está aqui. E esta frase, essa palavra de Jesus, foi dita exatamente nesse contexto. A mulher pergunta ao Senhor: Senhor, vocês dizem que é lá em Jerusalém, vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Nossos pais adoraram aqui. Ela está perguntando de rito. Ela está perguntando de método. Como é que a gente adora o Senhor? É assim, assim, assim. Vá até Jerusalém, levando a sua ovelhinha, mate a sua ovelhinha, faça o sacrifício, o sacerdote vai comer o sacrifício, você volta para casa e o Senhor está adorado. E muitas vezes a gente quer fazer assim: vá até a igreja, cante os 3 hinos da harpa que o ministro vai cantar, coloque a sua oferta no gasofilácio, faça a hora lá, faça de conta que está ouvindo o pastor falar e vá para casa e o Senhor está adorado. Jesus vai dizer: não é assim não. Não é assim que a banda vai tocar não. Os que adoram o Pai devem adorá-lo em espírito e em verdade. É com o coração aberto, é com o coração rendido, é alegre por estar na casa do Senhor, é festejando e celebrando a ressurreição de Cristo que nos salvou. O apóstolo Pedro falou: olha, muitos aí, né, a gente sabe, Davi morreu e o túmulo dele, né, está aqui, estava bem pertinho mesmo. Se for onde as pessoas dizem que é bem pertinho, do cenáculo para o túmulo. Está aqui entre nós. Mas Jesus ressuscitou.
E porque ele ressuscitou, como nós cantamos aqui, graças eu te dou, Pai. O Cordeiro de Deus morreu por mim e ressuscitou. E porque ele ressuscitou, é que nós temos vívidas e fortes promessas. E quando a gente está aqui, é para lembrar isso. Domingo é o dia em que o Senhor ressuscitou. E eu vou lá para me alegrar em espírito e em verdade, envolvido na adoração, com o coração rendido, alegre e grato, porque eu sou salvo. Então a gente precisa, primeiramente, abrir o coração. Fazer uma coisa que não é ritualística. Eu sempre falei isso, né? Se Deus quisesse rito, bastava botar o relógio de ponto na porta da igreja. Você entra, bate o cartão que é coisa antiga. Coloca o dedo com a digital e vai embora. Não adianta, queridos, a gente se enganar. Não, mas eu estava na igreja, olha como eu sou crente, eu vou à igreja. E estando aqui, se tornar só mais um espaço de encontrar os amigos. A segunda coisa, segunda lição, segunda forma de você analisar o seu culto, está em 2º livro de Samuel, capítulo 6, verso 14. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 14. Leia comigo também. Diz assim: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. A segunda coisa para você fazer um culto ao Senhor da forma correta é se empenhar nisso. É se gastar nisso. É como eu disse, queridos, quantas vezes, talvez você não vá a estádio, né? Mas quantas vezes as pessoas estão sentadas na frente da televisão, vendo um esporte, vendo alguma coisa, e elas comentam, e elas gritam, elas xingam não, né? Espero que não, né? Espero que crente não xingue vendo o jogo. Mas ali elas estão envolvidas, elas estão, aí vai, aí pula da cadeira, e vem para a igreja, e fica sentado, né, com a cara de quem morreu e não enterraram, né, ou fica em pé, porque o pastor mandou mesmo, ou nem fica em pé, porque o pastor mandou, mas, pastor, desculpa aí, eu estou cansado. E não é para agradar o pastor não, querido. Davi saltava com todas as suas forças. Ele se empenhou, ele gastou energia, ele foi para casa suado, louvando ao Senhor. Ele foi para casa cansado, louvando ao Senhor. Ele se gastou, ele expressou a sua alegria, ele abriu o bocão mesmo, né? E a gente não, aqui para louvar o Senhor, sei lá o que a pessoa do lado vai pensar. A gente nunca pensa isso quando está gritando para outras coisas. A gente precisa realmente se gastar, realmente se empenhar, realmente jogar todas as forças. E a Bíblia fala aí nesse mesmo capítulo, né? Quando Davi chega em casa, eu imagino que Davi chega em casa, estava com éfode de linho. Linho esquenta pra caramba, né? Linho, pensa, uma roupa que esquenta. Ele chega em casa suado, fedido, aquela roupa grudando. Aí Mical vem e ainda, né? Olha que bonito que foi o rei de Israel se envilecendo diante dos seus servos. E ele fala, olha, perante o Senhor eu me envileci. E aí no verso 22 ele vai dizer assim, ó, e ainda mais do que isso me envilecerei e me humilharei aos meus olhos perante o Senhor. A gente fica criando, não, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Não, mas e aí vão falar que eu canto mal? Não, mas é coisa ridícula. Não, mas querida, é diante do Senhor. Jesus morreu da forma miserável, de uma forma maldita. Ele se fez maldição por nós. E a gente fica cheio de dedo para adorar o Senhor. Eu não estou aqui dizendo que você tem que dançar também na presença do Senhor. Você pode dançar, né? O que você não pode é dar vazão à carne. Dançar para satisfazer, né? Para suar, para queimar calorias.
Mas se envolva no culto ao Senhor. Abre o bocão mesmo, abre o berreiro, cante, glorifique ao Senhor. A gente às vezes adora o Senhor para dentro, né? Glória a Deus. Oh, aleluia. Abra, bote para fora. Se quiser dançar na presença do Senhor, dance. Não é sobre ritmo. É sobre empenho, é sobre força, é sobre energia, é sobre alegria, é sobre envolvimento com o espírito, com a alma e com o corpo na presença do Senhor. Uma terceira maneira, eu preciso correr, né? Por incrível que pareça. Uma terceira maneira para você prestar o culto correto ao Senhor, está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Primeiros Coríntios capítulo 14, verso 26. 1 Coríntios 14, 26 diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo dá duas informações aqui. Ele afirma que quando a igreja de Corinto se reunia, cada crente ali, um tinha salmo aqui é cântico. Um queria cantar, o outro queria falar, o outro era usado em línguas. Cada um tinha algo para contribuir. No culto ao Senhor, é necessária a participação e edificação mútua. Querido, a nossa vida é um culto, né? Deveria ser. A nossa vida é um culto. E aí vem a pergunta, realmente. Por que a gente se reúne na igreja, então? Por que você não vai cultuar na sua casa e eu vou cultuar na minha, cada um fica na sua casa cultuando ao Senhor? Por causa disso aí. Para que a gente se edifique mutuamente. Você vai trazer o seu salmo, eu vou trazer o meu testemunho, o outro vai trazer a palavra, o outro vai trazer a confraternização e a gente vai se edificar. Então, para cultuar ao Senhor corretamente, é necessário o quê? Participação. Não é espetáculo. Infelizmente, a gente trata muitas vezes o culto como um espetáculo, né? Tanto que as pessoas falam, hoje eu estou indo assistir o culto. Eu vou sentar na plateia, né? Alguém vai subir no palco. Agora encaixou certinho aqui na igreja, né? Tem a plateia e tem o palco. E eu vou ficar daqui olhando e criticando o artista, né? Não gostei da palavra não. Ih, cantou desafinado, né? Querido, você vem ao culto, participe do culto. Traga algo para edificar os seus irmãos. Eu não estou falando que a gente tem que ser como era antigamente. Agora fulano vai falar. Vem cá fulano, né? Não é isso não. Porque muitas vezes sentado aí, você participa do culto. Participar do culto não é necessariamente usar o microfone. Mas só de você cantar com a boca aberta, você já estimula o irmão do lado. A gente sempre fala, né? Fogo pega quando a brasa junta. Se eu sou brasa e você é gelo, não pega fogo. Mas se você vem com o coração, eu quero hoje, né, edificar alguém, eu vou orar, eu vou cantar com a boca toda, eu vou louvar o Senhor, eu estou alegre, o fogo pega. Se você vem com o ânimo, com a vontade de ser plateia, não é culto, é show. E isso também está cheio de igreja fazendo. Muitas igrejas, muitas mesmo. Acho que a maioria hoje, Deus me perdoe, a maioria hoje é isso. Excelentes músicos,
E um período de louvor que não é louvor, é show. Há poucas semanas eu comentava também com outro pastor sobre isso. Hoje a gente tem igrejas que, assim, você pega o vídeo do YouTube e você pega a igreja cantando, é a mesma coisa. O ministro que está ali no culto ao vivo, ele não fala uma vez assim, agora você louva o Senhor, querido. Ele não fala isso. Ele repete exatamente o que está no vídeo. É um cover. Que louvor é esse? Que culto é esse? Onde nós vamos repetir ações pré-programadas, pré-prontas, que alguém gravou, e agora nós vamos fazer, porque ficou bonito, a divisão de vozes ficou impecável, olha só como ele puxa aqui para o worship. Que culto é esse? A intenção é edificar, a intenção é se mostrar, a intenção é assistir. Eu estou indo participar de um show, mas o ingresso é mais barato, que é 0,800. Que culto é esse, queridos? A gente precisa participar do culto. A gente precisa se envolver, né? Aqueles que usam o microfone, que participam da escala de obreiros, tem mais facilidade com isso, né? Por quê? Porque já vem de casa com, né? Vou ter que ler um texto, eu vou ter que fazer uma oração, né? Mas e aqueles que no dia não estão escalados? Também vem, eu vou participar do culto, eu vou cantar. Quem está ali no vocal, né, eu vou falar apontando para cá, porque é aqui que eu canto. Né? Quem está no vocal, não, hoje eu quero participar ainda, não estou usando o microfone, mas eu vou edificar, eu quero ser alguém que seja, que edifique o outro, que seja canal de bênção, canal de edificação. Porque é para isso que a gente está aqui. Senão a gente vai para casa, cada um faz o seu culto na sua casa. O Senhor recebe também. Não vou dizer que ele não recebe, não, ele recebe também. Mas se a gente vem, é porque um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem palavra, e a gente vai se edificar. E aí que entra o chamado bíblico de Romanos 12:1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Sacrifício. É um sacrifício, querido. Se vir para o culto é algo assim muito fácil para você, está tranquilo, né? Como volto lá na oferta da viúva pobre, é o que está sobejando. Não faz diferença nenhuma. Ó, algo já está errado, porque o culto é com sacrifício. Vivo, né? A gente fala, não venha prestar o culto morto. Não venha participar da cerimônia, né? Como é que na Câmara que eles falam, da sessão solene ao Senhor, não. Venha fazer um culto vivo, um culto santo, um culto separado. Santo aí não é só no sentido da santidade do pecado, mas um momento separado, destinado para aquilo. Um culto agradável a Deus, em espírito e em verdade, empenhado, esforçando-se. A gente tem privilégios que a igreja primitiva não tinha. Hoje o domingo, né, para muita gente, vou dizer a maioria também não, mas para muita gente o domingo hoje é feriado. O domingo é um dia que a gente, não vou dizer sacralizar, olha, é sacrossanto. Mas a gente devia pensar, é o dia que eu vou me alegrar no Senhor de verdade. A minha prioridade hoje é estar alegre com Jesus, é ir cultuar com os meus irmãos, é edificar o corpo de Cristo e ser edificado pelo corpo de Cristo, celebrando a ressurreição do Senhor. E aí a minha pergunta é, que culto é esse? Feche os seus olhos, por favor. Querido, novamente eu vou perguntar, e se pergunte, faça essa pergunta para você. Que culto é esse que você tem ofertado ao Senhor? Pergunte do seu. O meu eu pergunto aqui, e o seu irmão do seu lado vai perguntar do dele. Que culto é esse que você tem ofertado ao Senhor? É um culto sincero, é um culto grato, é um culto realmente em espírito e em verdade? Ou é um culto ritualístico?
um culto tradicional, um culto realmente da programação dominical. Um culto de voz cansada, não vou botar a voz para fora. Um culto de joelhos cansados, eu não vou ficar em pé, estou cansado, trabalhei a semana toda, né? Hoje eu passei o dia todo de pé também, eu não vou ficar em pé na igreja não. Um culto de corpo cansado, um culto de atenção dividida. Qualquer coisa prende a minha atenção, tire a minha atenção, porque está chato, está enfadonho. Um culto de gratidão apagado. Que culto é esse? Que culto é esse? A pergunta foi feita no contexto de uma aliança de Páscoa. Um memorial de libertação. Mas hoje a gente vai participar do memorial de libertação. Da nossa libertação. Que culto é esse que hoje você está apresentando ao Senhor? Que culto é esse que na aliança que você tem com Deus, você vem apresentando frequentemente? A ceia não pode ser, quer dizer, culto nenhum pode ser um rito vazio. A ceia muito menos. A ceia nos leva a pensar. Se seu coração está frio, a ceia te chama ao calor da alegria da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos. E porque Ele ressuscitou dos mortos, a nossa esperança não é vã. Porque Cristo ressuscitou dos mortos, estamos realmente livres dos nossos pecados. Isso é 1 Coríntios capítulo 15. Se seu culto se tornou rito vazio, querido, a ceia te chama a se alegrar, botar gratidão nele. Se você não está alegre porque a sua semana foi ruim, se você não está alegre porque as coisas estão dando errado na sua vida, se alegre porque Cristo ressuscitou, e ceia fala disso. Se seu culto se tornou show, espetáculo, a ceia te chama ao envolvimento. Envolva-se. Venha edificar, venha ser edificado, venha contribuir. Cristo ofereceu o que Ele tinha de mais precioso. E você, o que tem oferecido para o Senhor? Não estou falando só de dinheiro, não. Aliás, estou quase não falando de dinheiro. Querido, não esteja aqui por agenda. Esteja aqui por alegria de ter sido resgatado. A ceia te lembra de que você pode estar aqui, porque como nós cantamos, comprados com sangue de Cristo, alegres ao céu nós vamos. Então, ao participar da ceia, faça o compromisso com Deus. Agora responda a essa pergunta: que culto é esse que eu estou ofertando? E se você acha que seu culto está sem envolvimento, que seu culto é ritualístico, é metódico, reacenda hoje o seu compromisso. Peça ao Senhor: Senhor, me dá alegria, renova em mim a tua alegria, a alegria de ser salvo, a alegria de celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, a salvação em Cristo, a vida eterna com Deus. Pai, queremos, Senhor, nessa noite te agradecer por estarmos aqui, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós nos esquecemos do privilégio, nos esquecemos da alegria que é estar em tua casa, Senhor. Muitas vezes citamos a tua palavra, que nos alegramos em estar na casa do Senhor, mas a verdade é que estamos por rito, já nem sabemos porquê. Mas nós queremos prestar a ti, Senhor, um culto agradável. Senhor, nós queremos estar alegres de estar na tua casa.
de podermos estar na tua casa, Senhor. Quantas vezes oramos aqui, Senhor, por aqueles cristãos em países onde há perseguição que não podem estar. E muitas vezes, Senhor, nós desdenhamos dessa oportunidade de estar em tua casa. Criamos desculpas para não estar. Ouvimos a tua casa simplesmente porque é o rito, porque é a tradição, porque estamos escalados, porque a nossa semana precisa disso, porque eu quero que os nossos irmãos vão pensar se nós não viermos. Senhor, mas nesta noite, ao participarmos do memorial de Cristo, nós queremos, Senhor, mais uma vez, ser reavivados na alegria da morte e da ressurreição de Cristo, que nos comprou, Senhor. Nós queremos realmente, Pai, ter a alegria de estar em tua casa. Nós queremos, Senhor, realmente dizer, como já lemos nessa noite, melhor é estar aqui um dia do que em outras partes 1000, Senhor. Acende em nós, Senhor, reacende em nós a chama do culto, a vontade de estar em tua presença, de cultuar ao Senhor com os nossos irmãos, a motivação para isso, Senhor. Que ao participarmos deste memorial nesta noite, possamos renovar este compromisso de não simplesmente cumprir um rito, de não simplesmente, Senhor, estar aqui como Eutico, dormidos, às vezes não fisicamente, mas de estarmos aqui despertos, contribuindo, Senhor, com o culto, participando, edificando e sendo edificado. Queremos, Senhor, responder à pergunta: que culto é esse? Dizendo um culto vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional. Pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.